Mais uma quarta-feira, mais um Highcast e hoje está bombando. Eu estou aqui com o Bruno Feigelson, nosso presidente, e sobre um assunto que vai te interessar com certeza, genealogia judaica com Charles Goldenson. Acertei? Acertou. Ai, que bom. A primeira parte já passou. Me conta um pouquinho, então. Primeiro, seja bem-vindo, valeu. Obrigado. Obrigada, Bruno. Tamo junto. E me conta um pouquinho de como você se descobriu nesse seu interesse por genealogia, especificamente genealogia judaica. Bom, eu sou engenheiro químico, né? Então eu não sou da área de humanas. E em 2015 eu estava fazendo uma viagem longa, né? Eu escolhi alguns países da Europa para viajar, foram 8 meses de viagem. Eu não tinha inicialmente nem planejado isso, mas alguém me deu uma dica interessante sobre a Polônia. E aí eu pensei, olha, os meus avós, todos eles judeus poloneses, então por que não aproveitar e conhecer um pouquinho da minha herança? Aí eu fui, pedi algumas informações de documentos para os meus pais, fui e foi uma coincidência muito grande. Uma noite eu estava pesquisando e encontrei um depoimento de uma sobrevivente do Holocausto que falava de um ramo da minha família, justamente os Goldenson, né? E aí falava do meu avô, dava o nome dos pais dele, né, que eu já sabia pelos documentos, mas falava do nome dos pais da mãe dele, quer dizer, os avós do meu avô, os meus bisavós. Que você desconhecia totalmente. Totalmente, eu não sabia onde é que haviam nascido, os nomes e tal. E aí foi o pulo do gato, eu já estava pesquisando algumas bases de dados de registros civis da Polônia. A gente vai falar mais adiante o que é registro civil, essas coisas são importantes. Então são certidões de casamento, de nascimento, casamento e óbito. E aí, quando eu busquei pelo nome dos meus trisavós, né, nessa base de dados, apareceu lá Isaac Tal, que era o avô do meu avô, Isaac Tal e Perla Kornfeld, casando numa cidade tal, em Siedlitza, em 1800 e alguma coisa. E aí quando você vai ver a certidão de casamento, aparece o nome de quem? Dos pais dos noivos. Caramba, né? isso foi mais ainda. Então é como você vai subindo uma escada. Então basicamente a pesquisa genealógica, que eu acho fascinante, você descobre a vida, né, a história da tua família começa pelos registros, né? Você vai montando esse quebra-cabeça com os registros. No teu caso, você foi até qual geração? Olha, eu cheguei em muitos ramos da minha família mais ou menos em 1740. Caramba, que Caramba. legal. E quer dizer, quase 300 anos atrás. Quanto tempo levou? Olha, talvez uns 4 anos, 5 anos. E essa né? informação ainda existe, assim, em termos de cartorial na Essa Polônia, mesmo informação depois de existe, pós-guerra? Essa informação existe. Agora, por exemplo, por que eu cheguei em 1740 e tem gente que chega em 1500 e esse tipo de pesquisa? Sem querer, tipo assim, detalhar muito, registro civil, o que é? É quando você deixa de registrar esses eventos religiosos, né? E você passa a ser numa administração civil. Então, nascimento, matrimônio e óbito. Registro civil, o primeiro registro civil que foi criado foi na França, depois da Revolução Francesa. Então, o pessoal da Revolução disse, olha, agora a igreja não vale mais para registro desses eventos, quem vai é o Estado, né? Então, 1792 começou o primeiro registro civil da história na França. Poucos anos depois, Napoleão começa a invadir países da Europa. E é engraçado que você vê que, ao longo desse processo, esses países vão recebendo a administração civil, né, do Estado e vão implementando o Código Civil Napoleônico, né? Então, no caso da Polônia, foi 1808 em algumas regiões, 1821 em outras. E é por isso que eu só consigo chegar em 1740. Porque imagina o seguinte, em 1808, um parente meu faleceu aos, vamos dizer, 68 anos. Né? Quer dizer que ele nasceu em 1740. Não tem registro. Antes disso aí,
não tem Só, registro. só da igreja e por serem judeus não teria. Exatamente. Ou se, tipo assim, se eu tivesse alguém muito famoso na minha família e eu não tenho, então eram pessoas comuns que não tinham uma linhagem registrada, não tenho nenhum famoso rabino. É isso que eu falo, muita gente acaba chegando num rabino famoso, né? Muito comum. Eu ainda não tive esse, mas olha, o prazer da pesquisa, eu digo por mim e por dezenas de outras pessoas, não faz diferença se você descobre alguém, alguma celebridade, alguém famoso, porque você começa a pesquisar e o teu prazer de ver a tua família inserida nos grandes eventos da história é espetacular. Você fica com vontade de aprender, de estudar mais se a história. aprofundar ainda Exatamente, mais. porque você vê a tua família sofrendo a história e ao mesmo tempo sendo um agente da história. É muito gratificante isso. Isso dá um impacto também para as gerações futuras, porque elas entendem as raízes e elas conseguem remontar uma história que a gente vai perdendo de vista, literalmente de vista, porque as pessoas estão cada vez ficando mais longe, morrendo. Então, existem, por exemplo, a Inquisição, o Holocausto. Isso um dia... A Inquisição já é só história, mas um dia o Holocausto também só vai ser história, né? Sim, Então, você ter esses registros são ferramentas, eu acho que fundamentais para as famílias. E o que eu noto hoje, porque tem sempre 3 podcasts, né? O podcast antes, o durante e o depois, né? A gente estava falando do podcast antes, dessa questão muito hoje dos testes, né? De DNA, hoje tem a história do sangue, né? Isso. E o que é interessante também, eu acho que não dá pra gente falar dessa temática, e eu acho que é legal depois se falar também um pouco do Museu Judaico e do trabalho, até para as pessoas que ainda não conhecem ou que não vão lá há bastante tempo para visitarem. No Brasil, a gente sabe que a gente tem uma origem judaica muito grande, né? Que ainda é muito desconhecida. A gente tem toda a questão do Bené Anussim, da estrela oculta do Nordeste. E isso tem uma descoberta hoje muito grande, né? Pelo menos a gente na federação, eu vejo muito interesse. É muito comum que as pessoas passam a se reconhecer. E aí tem toda uma pesquisa também genealógica de pessoas que descobrem a sua origem judaica e vão atrás desse aspecto, desde até a Inquisição, né? Sim, e aí sim chegam na Igreja Católica e nos registros Código Napoleônico, direito civil mais moderno, e acabam indo até no direito canônico, né? Nesse sentido. Tem um universo enorme dessa pesquisa de Bnei Anussim, descendente de cristãos novos, né? Em 2015 foi aquela lei de Portugal, acho que 30A, acho que é o número lá da lei, o nome que se fala da lei de conceder cidadania para descendentes de judeus sefarditas, cristãos novos que foram expulsos ou saíram, né, da Península Ibérica com medo da Inquisição. Então, de 2015 para cá, houve uma explosão tanto no número de pessoas interessadas em pesquisar suas origens, né, como também no número de livros e artigos publicados. Por quê? Porque as pessoas precisavam comprovar que eram descendentes de cristãos novos. E aí, como é que elas comprovam? Trabalhão, né? Então, você precisa, primeiro, montar uma árvore genealógica, e essa árvore genealógica precisa, no fim das contas, se conectar com uma pessoa que é um cristão novo. Até onde, por exemplo, eu, Nelly, digamos, eu tenho esse interesse, até onde eu, Nelly, sozinha, conseguiria, de repente, remontar sem precisar da ajuda de alguém? Olha, eu consegui sozinho fazendo a minha pesquisa. Agora, foram muitas horas dedicadas. Hoje eu já não me dedico mais tanto a essa atividade. Eu mudei um pouquinho. Agora eu apoio outras pessoas, faço projetos, mas a minha pesquisa, assim, eu não fico pesquisando todo dia. Mas você consegue fazer isso. Agora, se você tiver pressa, né, aí você pode contratar uma pessoa, um genealogista profissional, mas você tem, por exemplo, muitos sites, vídeos no YouTube que explicam como você deve fazer uma pesquisa genealógica. O importante é você começa a montar a tua árvore, né? E aí você não pode parar na tua árvore, porque a árvore é como se fosse, imagina um edifício, né? Você tem as fundações, as vigas, as lajes, mas você não vai morar nisso, né? Você precisa agora botar as paredes, fazer os quartos, depois você precisa botar acabamento, os móveis.
Você quer contar a história da tua família. Você não faz uma árvore genealógica só para fazer aqueles quadradinhos com os nomes e datas e virar as costas. Eu quero é contar a história da minha família para a minha família. As pessoas têm muito prazer de ouvir a história da família, né? Então você consegue fazer isso sozinho. E você também deve buscar pessoas ou organizações legítimas, porque com essa explosão que começou em 2015 de muita gente querer cidadania portuguesa ou espanhola, surgiu também um número grande de fontes que não têm talvez o mesmo critério, né, que pessoas, historiadores, genealogistas profissionais. Então você vê às vezes alguns vídeos, algumas fontes que dizem tipo, olha, se você é Carvalho, certamente você ou Pereira é a fonte, Pereira é uma coisa hebraica que veio lá do templo de Salomão. Eu falei, não, peraí, tá vendo? Vamos ver. Até onde isso é mito e até onde isso é verdade? São mitos que são muito difíceis de se desfazer, né? Por exemplo, imagina o seguinte, os sobrenomes em Portugal, até o século XII, mais ou menos 12 ou 13, eram patronímicos. Patronímico é quando você, né, tem o nome teu, o nome do teu pai. Então, a gente está na rua Álvaro Rodrigues aqui, né? Álvaro Rodrigues, até o século XII ou 13 em Portugal, era o Álvaro que era filho do Rodrigo. Esse era o pós-fixo ex, era para designar a filiação. Álvaro, filho do Rodrigo, então o nome dele é Álvaro Rodrigues. Aí quando congelou o sobrenome no século XII ou 13, esse Rodrigues então ficou congelado e passou a ser um sobrenome. Se não tivesse sido congelado, o filho do Álvaro Rodrigues, que se chamava, vamos dizer, Pedro, ia chamar Pedro Álvares. Isso é na Islândia, sei lá, ainda assim, né? Talvez, não sei. Eu não lembro sei. se é na Dinamarca, né? na Islândia. Então... o judaico também, muito bem, Sim, né? Filho Ben, dele. Os judeus, eles continuaram com o patronímico Moshe Ben Yosef e continuaram até a época dessa conversão forçada, onde eles adotaram sobrenomes de cristãos velhos que já existiam. Então você dizer que nomes de plantas são todos nomes de judeus. Sabe, não dá para imaginar, olha, os judeus de uma cidade, ou todos os judeus de Portugal fazem um conselho e vão fazer, olha só, vamos combinar aqui que todo Oliveira a gente vai fazer só para mostrar que é judeu. A gente não quer se esconder da Inquisição, a gente não quer se, espalhar, se esconder, então a gente vai adotar os sobrenomes. Se tiver uma característica tão marcante, ia distinguir ele, ia manter essa, não ia ser a forma de adaptação tão... Exatamente, você quer... Não é se camuflar, né? Exatamente, você quer ficar camuflado na população toda cristã, né? Então, tinha cristãos judeus que adotaram os nomes porque uma pessoa era famosa, uma pessoa era uma pessoa de poder, então ele queria talvez pegar carona, né? Ou era o nome de um padrinho, e assim foi. Agora, com tanta miscigenação, com tanta mistura, por exemplo, aqui no Brasil, de cristãos velhos com cristãos novos, descendentes desses cristãos novos, aí você pode dizer, olha, todos, sei lá, Rodrigues no Rio Grande do Norte, possivelmente... porque ele era um cluster, né? Era uma família específica. E, você vem... e no Nordeste tem muito isso, né? Você tem algumas características de matrimônios dentro da comunidade, tem aquele lance da pedra, né? Que é bem simbólico do referencial do cemitério judaico. Tem os aspectos de acender vela no Shabat, né? Você tem algumas características que marcam ali e que são comunidades que se mantiveram durante séculos, né? Eu li a Anitta Novinsky, que eu acho a grande referência, né? Que fica até a dica aí pra quem não conhece o livro, é muito bom. Todo o trabalho dela relacionado à temática é muito bom. Muito bom. E não sei se foi dela, acredito que sim, mas já li de outros autores também, que falavam, por exemplo, aqui no Rio você teve até 1800 e pouco cerimônias de bar mitzvah e casamento cripto-judaico escondido, que eram feitos de maneira... E eu acho que foi a última grande Inquisição, que é 1821, que deu fim a isso. Sim. Então você pensar, 1821 é muito próximo historicamente. Sim. Então, você está falando de 200 anos. Na história do mundo... Você imaginar que há 200 anos atrás, pessoas aqui faziam bar mitzvah, talvez ainda tenha esse aspecto inconsciente familiar. Exatamente. Não, e o impacto, o medo, ele continua. Permanece. Ele permanece. Depois a Inquisição pode ter acabado, você fica achando, olha, nunca se sabe, eles podem aparecer de novo. Então, o fato de fazer as coisas escondidas
segue com uma E você tradição. sabe que esse é um negócio interessante, né? Você vê isso no Holocausto também. Você tem muitas pessoas que vieram pós-Holocausto, durante o Holocausto, que não se manifestavam como judeus e buscavam se manter escondidas, porque com receio da Alemanha nazista chegar. Você viu isso também durante esse período do Brasil. E hoje, infelizmente, a gente acaba notando às vezes, com esse antissemitismo crescente, pessoas buscam... O que é uma coisa que eu sempre me questionei, cara, por que a pessoa, porra, escondia a sua identidade? Você vê que quando o nível de ódio e de receio, as pessoas buscam se acobertar e aquilo se perde familiarmente, né? Porque não se transmite, aí talvez um neto descobre, vai tentar... Eu tenho um amigo meu que eu lembro, fui na casa dele e tinha uma ketubá, assim, na casa. Eu falei, cara, o que é isso? Nunca soube que ele tinha uma ascendência judaica. Ele falou, não, cara, isso aqui é dos meus bisavós. E assim, escrito hebraico, uma ketubá na parede. E aquilo ali virou um adorno estético e que ele não tem a mínima noção do que é, porque aquilo é do meu bisavô e tá perdido ali. Pra ele não tem o menor significado. Tem uma característica também no judaísmo que a gente não tem muitos registros religiosos. É verdade. Né? Então, a gente não registra, por exemplo, o cristão é batizado, tem um registro. O menino... Ele é circuncidado, não tem registro. A menina, então, nada. Nem se fala. Né? Casamento tem a ketubá, mas a ketubá fica uma cópia com o noivo, com os noivos, e a outra cópia com o rabino. Cara, eu vou te falar, engraçado que eu tava falando hoje, a gente até dando aqui em primeira mão, a gente tá com um projeto na Fierj de buscar... começar a fazer o registro dessa documentação judaica, porque ela é muito relevante, tanto em fator histórico como em termos de acesso mesmo, né? Claro. Você pensa, o Ketubá é o documento único, perdeu, acabou. Tipo assim... acabou. Sorte hoje tem o casamento civil, mas quando não tinha... Hoje você tem foto e tal, mas assim, é um negócio que é muito... E ainda imaginando que as pessoas viviam e sendo perseguidas, indo de um lado para o outro. Então, cara, as informações são muito perdidas, né? Então não tem nada, assim, né? Então, para o judeu, acaba que a gente depende muito de registros civis, né? E que a gente viu que o primeiro começou lá em 1792 na França, quer dizer, antes disso é muito difícil, a menos que você seja muito famoso, né? E a igreja, nesse aspecto, ela desenvolveu mais. Tem um processo, fica tudo guardado nas paróquias. Então... Até por conta disso que as pessoas que buscam como cristãos novos acham, né? Nos próprios arquivos da Inquisição, né? Você tem um acesso... Você vai nas paróquias e começa, o casamento dos meus, sei lá, bisavós, aí você vê o nome dos trisavós, você vai seguindo essa trilha até que você dê a sorte, digamos assim, né? De encontrar na Torre do Tombo um processo da Inquisição acusando um antepassado seu de judaizante. Aí acabou a pesquisa porque chegou. Não, e é interessante porque a Torre do Tombo é anterior a esse período do marco do Estado laico ali com a Revolução Francesa, é pretérito, né? Então... Sim. Da Inquisição, né? Tem coisa de 1500, né? Exatamente. A partir dessas buscas das pessoas que querem esses documentos de imigração e de passaporte, existem pessoas que elas querem continuar, elas descobrem, elas ficam empolgadas e querem continuar a pesquisa e se aprofundar e ir até onde der para ir? Sim, olha, eu faço parte do Colégio Brasileiro de Genealogia. Ele é sediado no Rio de Janeiro, mas ele, enfim, abarca todo o Brasil, tem genealogistas de todo o Brasil e alguns até de fora. Tem uma associação brasileira de pesquisadores de história e genealogia em São Paulo, ASBRAP. Top também, muitos bons genealogistas, e a gente vê agora que está tendo uma renovação grande no quadro de associados. Não são mais aquelas, tipo assim, pessoas idosas, a gente fazia uma ideia de pessoas idosas que têm tempo para ir num arquivo, né, com máscara, porque as coisas não estão mais não foram digitalizadas. Não, hoje você consegue trabalhar de casa, uma pessoa de qualquer idade, 19, 18, 30, 40, consegue trabalhar de casa pesquisando os mesmos registros que no passado só uma pessoa conseguia ficar folheando num arquivo. Qual é a formação de genealogista? Era isso que eu ia perguntar. Isso, em termos profissionais, assim, até para quem se interessou? Olha, hoje tem um curso em São Paulo, organizado pelas BRAP, né, que tem várias matérias importantes para o currículo de um genealogista. Mas, de uma forma geral, é você meter a cara, estudar metodologias e estudar bases de dados. Por exemplo, eu pesquiso muito na Polônia. Se você me pedir ajuda para pesquisar na Hungria,
eu vou poder me encontrar porque eu tenho, tipo assim, eu sei o caminho, eu sei com quem falar, eu sei a quem pedir ajuda, eu sei mais ou menos onde tem algumas bases de dados, né? Mas o meu expertise é na Polônia. Mesma coisa, eu não lido com cristãos novos porque tem alguns mega pesquisadores que conhecem muito, já têm as suas próprias bases de dados de cristãos novos que tiraram lá lendo todos os processos da Inquisição. Então eu falei, olha, isso aí é com eles. E já tem a base pronta, né? Já tem bases, eles mesmos, sabe, que, enfim, é o trabalho deles, entendeu? Então, quem quer começar é entender a metodologia de pesquisa, né? Quais são as fontes, e depois encontrar fontes específicas para a sua pesquisa. Né? Línguas, talvez também. Línguas é importante dependendo de onde você está pesquisando. Você fala polonês? Como é que é? Eu não falo polonês, mas, por exemplo, o alfabeto polonês, você consegue ele é latino. E por causa, lembrando, o Código Civil Napoleônico, ele latino. Trouxe uma padronização. Então, tudo que tem que ter num registro civil, digamos, no Brasil, geralmente é o que vai ter num registro civil na Polônia, na Bélgica, enfim. Interessante. E aí tem um livro que ensina você a interpretar registro. Quer dizer, você não precisa saber a língua, mas você vê, essa palavra aqui está o nome do fulano, tem a data aqui do Brit Milá do filho dele. Caraca. E o nome da esposa, então você consegue. Agora, por exemplo, russo, né? Alfabeto cirílico, eu já consegui algumas vezes, mas deu muito trabalho. Então, quando eu preciso transcrever um registro em cirílico, eu peço ajuda. E a metodologia deve ser diferente, porque o Império Napoleônico não chegou lá, né? Então, provavelmente, a influência deve ser o direito russo é distinto. E a letra é totalmente, os caracteres são totalmente diferentes. Tem gente que quer em hebraico, enfim, esse tipo de coisa, né? O acesso externo à Rússia, por exemplo, é muito difícil? Ou não, você consegue. O mais difícil é justamente o idioma, porque você não consegue ler os sites, você vai demorar muito mais, né? Mas você consegue. Então, é metodologia, né? E descobrir quais são as melhores bases de dados. Por exemplo, no judaísmo, Jewish Gen. Você tem que conhecer o Jewish Gen. É um portal de genealogia judaica, né? Não é muito focado em cristãos novos, mas para a genealogia judaica é o melhor local. Você, através do Jewish Gen, você descobre registros, você descobre pessoas interessadas nos mesmos sobrenomes. Vou dar um exemplo aqui. Eu devia talvez falar um pouquinho mais do Jewish Gen, mas deixa eu só me interromper aqui um instantinho. Há uns 4 anos, talvez, atrás, recebi um e-mail que eu achei que era fake do Ministério da Justiça de Israel. Caramba. Perguntando por que eu pesquiso o sobrenome Grossworcel numa cidade polonesa chamada Pszczurza. São nomes complicados, né? Eu falei, primeiro eu fui ver e-mail fake. Procurei, fui no site do Ministério da Justiça e vi o nome da funcionária, tá lá. Então não é fake. Ela estava dizendo que existe algo muito preliminar, mas que existe um bem em Israel e que eles estão pesquisando os possíveis herdeiros. E ela viu que eu listei esse sobrenome e essa cidade no Jewish Gen como um sobrenome e cidade de interesse. Caramba, nossa! Ganhou uma herança assim. Pois é. Agora todo mundo vai começar a pesquisar genealogia. Exatamente. Mas por quê? Porque o Jewish Gen permite que você diga lá quais são os teus interesses. Então, alguém que está interessado nesse sobrenome Krutchan. Se você vai lá, Krutchan, você vai lá, tem 3 pessoas, tem 5 pessoas. Você pode escrever para eles e perguntar se eles têm fotos, parentesco, árvore genealógica, de onde eles vêm. Então, é um trabalho em equipe. Ninguém faz genealogia sozinho, né? É um trabalho você vai em cima de pessoas que já fizeram uma pesquisa, que já viram registros. Então, Jewish Gen, para quem está fazendo pesquisa genealógica judaica, é um must, né? A gente está falando de cristãos novos. Eu usei também muito para minha família o Family Search, que é o conhecido como o site dos Mormons.
né? Isso a gente estava falando também no pré, que você estava me explicando que ouvi falar e você confirmou que sempre que você chega ali, os Mormons, eles acabam organizando, né, Sim. essas informações. Eles têm uma estrutura que é fabulosa nos Estados Unidos, e eles fazem um trabalho no mundo inteiro de ir nos cartórios, ir nas paróquias, ir em arquivos e fotografar e disponibilizar tudo de forma gratuita, porque é como se fosse uma mitzvah para eles, é uma missão religiosa, obrigação religiosa para eles. Eles dão muita importância. Então, eu lembro que quando eu ia pesquisar, ainda não tinha na internet, eu tinha que ir num centro de história da família que ficava lá em Jacarepaguá. Tinha crianças ou adolescentes fazendo pesquisa genealógica. Eu achava aquilo super legal. Mormons. Né? Mormons, todo mundo daquela igreja. Comunidade. Exatamente, que já estavam pegando registro de outras pessoas e transcrevendo, quer dizer, fazendo trabalho voluntário, né? Então, eles têm registros do mundo inteiro, de várias religiões. Não é um tema de religião, é um tema de registros mesmo. Então, tem alguns sites que são muito famosos. Jewish Gen, Family Search. Agora, quando você vai começar a pesquisar, você perguntou como é que eu começaria a pesquisar. A gente começa conosco, né? Então, são meus pais, pego os avós, então você vai retroagindo no tempo. Então, a gente vai começar, como nós somos descendentes de imigrantes, né? Em algum momento, pode ter sido em 1500 e alguma coisa, no meu caso foi nos anos 20, anos 30 do século passado, né? Então, a gente começa com documentação no Brasil, né? Então, a gente vai pesquisar no Arquivo Nacional, no Family Search, porque tem nascimentos, casamentos e óbitos que aconteceram no Brasil, né? Então, são registros civis no Brasil. Tem a Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional, eles digitalizaram jornais que você pode descobrir notícias dos parentes de vocês. Tá vendo? Então, algumas notícias podem ser muito interessantes, outras podem ser coisas banais, tipo, olha, o meu avô, Shil Pink Vazdiament, está agendado prova de habilitação, cadê de habilitação do Detran. Saía no jornal. Tá vendo? Classificados. Exatamente. Né? Então, você tem Family Search, Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. E deve ser mega interessante, né? Quando se depara com uma notícia assim de um antepassado. Por mais boba que seja, eu ia ficar... Assim, caramba, né? O meu nome, Charles, meu nome em hebraico é Yehezkel, porque um menino que era meio irmão da minha avó, ele chamava Haskell, na Polônia, Haskell. E aí, daí Yehezkel, e o mais próximo de Haskell acharam que era Charles. Ele morreu aqui, por isso que me homenagearam com o nome dele, morreu aqui atropelado por um bonde. Que isso? Né? E eu sabia dessa história. Então, quando eu fui começar a pesquisar, falei, poxa, tem que encontrar atropelamento por um bonde. Né? Aí, inicialmente, eu não achei. Depois eu comecei a pesquisar por um endereço lá da Praça 11 e pá! O nome estava diferente, não estava, mas estava algumas notícias em alguns jornais. E aí estava lá a foto do menino com a foto com a irmã, com a mãe. Que era a irmã da tua avó? A irmã era meia-irmã da minha avó também. E a mãe era a segunda esposa do meu bisavô. E estava lá todos os detalhes. E aí eu mandei para a família no Canadá, que não tinha essa foto. E sabe, uma coisa fabulosa você encontrar, recuperar essa história, né, da tua família. É muito legal, porque a gente perde muito com os parentes, né, que vão morrendo. Né? Então, se você tem a oportunidade de entrevistá-los, conversar, gravar, né, e encontrar documentos que vão formando essa história ao redor da árvore genealógica, você está trazendo a tua família para dentro da história. Em alguns colégios judaicos no Liesen, com certeza tem o projeto Picudei, né? Eu tive muita dificuldade de fazer meu Picudei. Por quê? Por causa disso. Eu consegui traçar todo o lado do meu pai, materno do meu pai. Mas o meu avô, como ele veio da Rússia, ele foi perdendo assim. Meu avô veio da Rússia, ele fugiu para Berlim com
a família na época da Revolução, porque estavam, enfim, dizimando os judeus, para variar. E aí, em Berlim, lógico, tinha que ir para Berlim. E aí, quando ele começou a ver uma movimentação antissemita, ele falou, opa, tô caindo fora. Só que não foi a família toda. Então, a gente não tem muitos... A gente tem 0 registros, até porque ele não falava disso, porque ele era uma pessoa traumatizada, até onde eu sei, entendeu? Ele veio para cá quando? Ele veio para cá na Segunda Guerra. Só que muita gente ficou lá, né? E aí ele perdeu, acho que ele só veio com a mãe e um irmão. Algo assim. E ele não fala. Nunca falou. Não fala. Agora não fala mesmo. Olha, para a genealogia judaica, tem o site do Yad Vashem. É muito bom, né? É maravilhoso. Nos anos 50, eles começaram a incentivar as pessoas que ainda tinham aquele trauma muito forte, era muito recente, a preencherem o que chamam de páginas de depoimento, né? Pages of Testimony. Que até hoje você vai no Yad Vashem, você pode, né? Até hoje qualquer um pode preencher colocar, se você sabe de algum parente que foi, eles pedem, né? Eles até falam, não se preocupa que se ele já está lá, preenche, porque depois eles vão organizar se tem alguma duplicação. Então, mesmo é possível que um parente teu não tenha feito essa lista, mas um vizinho, alguém que conheceu parentes teus, então se você for procurar pelo teu sobrenome, você vai encontrar depoimentos de pessoas que falam, fulano de tal, que tinha uma esposa chamada isso, com 3 filhos. Aí você já começa a poder, complementar a tua árvore. Além disso, tem o nome da pessoa que fez o depoimento. É mais uma informação. Em 2018, tenho quase certeza que foi 2018, eu vi um depoimento de uma pessoa que era vizinho de um parente meu na Polônia e deveria agora, na época, em 2018, estar com 93 anos. E ele dava detalhes. Caramba, com 93 anos ele deu depoimento. Deu depoimento na época, né? E estaria agora com 93 anos. E aí, estava lá, Tel Aviv, e tinha um telefone. Então, em 2018, eu liguei para aquele telefone com a esperança, quase zero, né? E atendeu um senhor, e aí eu comecei a conversar com ele, até ele entender um brasileiro. O cara botou o telefone, nos anos 60, o cara me liga 50 anos depois. Exatamente. E aí, resumindo, eu o visitei em Israel, a gente, ficou uma sessão super legal, ele me deu muita informação da minha família, me deu um livro que ele escreveu, era mais uma apostila, onde ele havia feito um mapa manuscrito de um povoado, de um vilarejo lá na Polônia, chamado Denkov, perto de Ostrowiec. Porque foram histórias que se perderam, né? No Yad Vashem, até quando você entra, tem, né? Aquela vai mostrando a vida judaica. Na primeira sessão da exposição é a vida, e no final é isso, é uma vida que acabou, né? Teve povoados que você não tem história nenhuma, todo mundo morreu, ninguém sabe o que aconteceu. Todo mundo morreu. Aí... E ele deve sentir essa obrigação até de reconstruir a história, né? Porque provavelmente deve ter um dos poucos que sobreviveu ali, né? E aí o que fizeram? Além dessas que você mencionou, essas páginas de depoimento que o Yad Vashem tem, muitos desses sobreviventes escreveram livros que são conhecidos como Iskor, né? Então, Iskor Books, ou livros Iskor, que é justamente sobre essas comunidades que não existem mais. Né? Então, no Jewish Gen, você tem uma lista de todos esses livros Iskor. Então, por exemplo, minha família era de Ostrowiec. Tem um livro de Ostrowiec. Que narra a vida ali. Que narra o dia a dia, as festas, como é que eram as tradições da população naquela cidade. Então, ainda que você não descubra um parente teu naquele livro... Você vê o contexto histórico, né? Você já cenário, né? Exatamente. Você pode visualizar como é que era a vida dos teus antepassados na Polônia até a Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que isso no Yad Vashem foi uma coisa que marcou muito, porque tem registros, não sei nem como, audiovisuais
coisas assim, preto e branco, deve ser década de 20, 30, e você vê a galera dançando, a galera vivendo. Era uma vida muito intensa, e aquilo ali vai demonstrando. Isso na Polônia tinha o quê? 3 milhões de judeus, né, antes da Segunda Guerra. 3 milhões, um pouquinho mais de 3 milhões. Sobraram 200, 300 mil. Dizimou, assim, uma parte... E era uma vida... Era um tipo de comunidade muito específica, né? Era uma vida muito específica, né? Muito rural, né? Muito... Sim. Os status, né? Exatamente. Então, tem como você reconstituir muito desse cenário, muito dessas tradições, muito dessa vida. Agora, uma coisa que eu costumo, quando eu faço alguma palestra e tal, eu falo assim, eu não me arrependo, porque eu me arrependeria se eu tivesse essa consciência e tivesse decidido não fazer pesquisa, vou jogar bola, vou jogar vôlei, vou fazer outras coisas. Eu não tinha, quando eu era adolescente, essa consciência da importância disso. Isso que mas isso que eu ia falar do Pico Day, que eu acho muito legal, acho que é um mérito muito legal, porque você estimula as crianças, acho que é ali 13, né, 14 anos, acho que é a fase que você faz. E que, de alguma forma, você está estimulando esse estudo da genealogia, pelo menos plantando essa semente. Óbvio que 13, 14 anos vão ter pessoas que vão fazer com mais engajamento, outros com menos. Alguma coisa entra. Mas alguma coisa entra e esse olhar, né? E é um momento de idade que você ainda tem muitas vezes as pessoas ali para buscar parentes que, eventualmente, é o que você falou, numa fase mais avançada da vida, você muitas vezes não tem a capacidade de buscar essas informações. No último, eu estive no último... Participo um pouquinho do Pico Day, palestra e Hoje tal. é só no Lessing, a ignorância minha tem? Não, tem no Eliezer. No Eliezer também, no Eliezer é outro nome. Mas é a mesma ideia. Mesma ideia, e eu não sei se tem no Barilan. Talvez tenha. Mas no último evento do Lessing, na Barra, o evento tinha árvore genealógica, as pessoas contavam a história de seus parentes, objetos. Esse objeto aqui do meu... objeto. Né? Receitas, tinha uma mesa lá com comidas para a gente comer a comida que os avós faziam, que os bisavós faziam, quer dizer, tudo isso, comidas, fotografia. É um resgate muito legal. Resgate Eles até estão fazendo um projeto agora que com 80 anos, né? De você levar o seu livro do Pico Day, porque vai que, por exemplo, sei lá, tem alguém que estuda lá e que também fez esse cruzamento com a sua família, é possível. Eu lembro que... Eu acho muito legal. Eu fui dar uma palestra para os pais no Pico Day. Aí eu pedi, me manda, por favor, para a coordenadora Abigail, me manda uma lista dos nomes dos pais. Eram poucos pais. Aí eu falei, eu vou pesquisar um pouquinho para ver se eu encontro alguma coisa, mas eu não posso garantir que são desses pais. Eu vou procurar só pelo nome. Só pelo nome, beleza. Aí eu encontrei lá algumas coisas. Isso aqui no Family Search, isso aqui no Arquivo Nacional, isso aqui na Biblioteca Nacional, só para vocês terem um gostinho do que a gente pode encontrar. Teve um caso lá que era artigo de jornal de um menino que era tipo prodígio, que ele fazia palavras cruzadas. Ele não preenchia, ele fazia para o jornal publicar as palavras cruzadas. Caramba. Era pai de um dos pais. Pô, deve ficar mega emocionado. Tu viu a foto lá, eu falei, não sei se é relacionado com algum de vocês, e o cara já falou. Pai dele. Meu pai. Tá vendo? Então, e ele nem conhecia. Não tinha essa história, não tinha esse artigo, tá vendo? Então, para os pais também, é muito legal você ver, né? E, enfim... Uma forma de unir a família num propósito só, de uma forma diferente. Essas iniciativas das escolas, de mas fazer o Pico Day eu achava que era um projeto meio que internacional o nome, o Lessing que denominou e... Eu acho que mas, enfim, eu só me envolvo com... Nesse apoio ali. Até para dar essa orientação ali, básica. Isso, palestra para os alunos, para os pais e tal, e fui nesse evento que foi super legal. Mas então você tem muitas bases de dados onde você pode encontrar informações desde registros civis, né, sobre nascimento, casamento, óbito, até informações de contexto da vida das pessoas, que mesmo que não faça referência a um parente teu em particular, ajuda você a formar essa ideia de como é que eles viviam, que é o que a gente quer, né? A gente quer se situar na história. Big picture. Exatamente. Qual é o big picture da nossa família? A história fica muito mais interessante quando você se vê nela, né? Onde é que estava a tua família na Primeira Guerra? O que ela sofreu na Segunda Guerra, na Revolução Francesa, na Inquisição, né? Então,
Todos esses elementos são importantes. E além desses sites que a gente já mencionou que são bons para pesquisa, a gente está num boom tecnológico de IA, de DNA. Sim, Como é que vocês trabalham agora com isso? Vamos falar. Esse negócio de tecnologia, tipo assim, o maior avanço foi, há alguns anos atrás, internet, de permitir com que as pessoas façam a pesquisa, né, de suas casas. Ou usar qualquer horário, ou celular, por exemplo. Então, com o celular eu posso sentar do lado da minha avó e filmá-la, posso gravá-la. Eu faço isso hoje, gravo, vou na casa da minha tia, ela começa a falar algum assunto que, opa, peraí, tem uma referência histórica ali interessante. Importante isso aí, vou gravar. Eu aviso, ó, vou começar a gravar, repete isso aí, aí a gente começa. Isso no passado era mais complicado. Então, avanços básicos, isso já permitiu. Agora, por exemplo, inteligência artificial vai dar uma explosão. Outro dia, eu mandei uma foto para uma amiga que meteu uma foto na minha família, eram os meus avós, eu, meus irmãos e meus primos na casa dos meus avós em Copacabana. Essa minha amiga botou no site MyHeritage, que é um site super legal de genealogia, e a foto, tipo assim, teve alguma animação. Então mostrava os meus avós e nós, a gente se mexendo na foto. Era uma coisa maravilhosa. Tem que melhorar a qualidade da coisa, mas, poxa, você já dá uma... Né? É incrível, você vai reconstruir a história em outro patamar, né? E uma colega minha, que trabalha com genealogia, ela também começou a pensar, olha, eu quero usar realidade virtual para inserir um visitante dentro do ambiente onde viviam os nossos antepassados, sendo guiado pelos nossos antepassados. Uau! Tá, então, a gente vai chegar aí. Não demorar vai demorar você está muito. falando de AI e essa questão do DNA, que eu acho que também foi uma mega revolução. Foi. E hoje é absurdo, né? Você consegue... Eu até queria que você falasse um pouco, porque tem várias empresas, se tem distinção de uma para outra, mas eu acho incrível você hoje, a partir da tua história sanguínea ali de DNA, você chegar, saber de onde veio, de que povos e que locais. É um negócio surreal também, né? Eu fiz o teste de DNA nos meus pais e em vários tios meus. Né? Por que eu fiz nos meus pais e não em mim? Porque eu tenho o DNA deles. E, na verdade, não é todo o DNA deles, é metade de cada um. Então, o melhor é a gente testar as gerações mais velhas. Né? Então, se os meus avós estivessem vivos, eu testaria... Né? Então, os testes de DNA são muito legais, porque, primeiro, eles entregam duas coisas. Um é um mapa de ancestralidade que te mostra mais ou menos, né, tem muita tecnologia por trás, de que regiões vêm os teus antepassados, vamos dizer, nas últimas 6, 8, talvez 10 gerações. Né? Quanto mais você retroage, menor é a quantidade de DNA e mais difícil fica de você determinar. Então, mas os que eu vi, assim, tem 0,25, sei lá, é bem específico. Assim, é bem dividido. Esses percentuais muito baixos lá em cima. Não tem a mesma precisão do que aqueles de 50% ou 10%. Então, você tem que olhar com calma, pesquisar, ver se faz sentido aquilo lá, mas pode ser realmente representativo de um ancestral daquela região. Pode ser um erro. Né? Pode ser um erro também. O outro, então isso já ajuda você a ter uma ideia de onde, por exemplo, se você conhece a tua genealogia, já pesquisou e você vê alguém que representa aquele 0,25, talvez te dê um pouco mais de confiança. A outra coisa que para a genealogia é o mais importante é a lista, e talvez seja um pouco mais complicado de se trabalhar, é a lista de matches. Né? São as pessoas que compartilham DNA com você. Então, por exemplo, se você faz o teste e eu faço o teste na mesma empresa, os nossos DNA são comparados. Se a gente compartilha DNA... que você precisa autorizar, né? A gente precisa autorizar para... Mas chega lá primo de terceiro grau, ou coisa assim... Quanto mais DNA a gente compartilha, mais próximo é o nosso parentesco. Né? Então, se eu pesquisei a minha árvore até 1740 e você também pesquisou a tua árvore... Então, quando bater lá o negócio, vai dizer, olha, vocês são primos de, sei lá, primos quarto, primos terceiros. A gente, em terceiro, então, é um trisavô. Vamos procurar
nessa geração aqui de trisavós, vamos olhar as cidades que a gente tem em comum nas nossas árvores, os sobrenomes, e a gente vai descobrir, então esse casal aqui faz tudo a ver, você tem foto deles, você tem documentos, então é um trabalho de você compartilhar informações de parentes que são definitivamente teus parentes. Você pode não saber como é que eles são teus parentes, mas se você pesquisar e se dedicar, você vai descobrir. Então, os matches são importantes para isso, para você fazer conexões com outras pessoas. Eu já fiz conexões com muitas pessoas. Acaba que, como eu tenho uma árvore genealógica muito pesquisada, costuma ser maior, tipo assim, que as pessoas... Você é uma referência. Exatamente, as pessoas vão lá, que legal, obrigado por pegar carona na tua árvore. Já acha ali o caminho. Tá vendo? Mas, tipo assim, eu também já me beneficiei em alguns casos, de informação, de parentes. E você foi compilando e jogou para tua árvore e isso tornou ela mais completa. Exatamente, né? Exatamente, eu falo, agora que eu tenho certeza de como é que você se relaciona comigo, eu vou botar você na minha árvore, né? Porque eu sei qual é a fonte, eu sei qual é que você realmente. Tem gente que simplesmente fica trazendo sem critério nenhum. Então, por que eu fiz o teste de DNA? Descendentes poloneses, muitos parentes mortos na Segunda Guerra, pais dos meus avós, irmãos. Teve até um avô que perdeu um filho, porque ele casou lá, a esposa ficou lá com o filho, ele acabou se separando, casou aqui com a minha avó e o filho, enfim, morreu. E aí eu fiquei imaginando, poxa, será que alguém sobreviveu? Ou será que esse filho sobreviveu, que ele era criança? E nem se sabe. A gente estava comentando muito disso, né? No Holocausto teve muitas histórias, até hoje, se até rolante, tem sobreviventes até hoje no Brasil que passaram por situações que uma das formas com criança era você dar para adoção, distribuir para alguma família. Exatamente. Então eu imagino que deva ter muito disso. A gente já viu casos aí, sabe, irmão que se encontra com irmão que não sabia que tinha. E depois da guerra você não sabe, aquela história... Então, infelizmente, eu ainda não tive o prazer de achar alguém, mas tá lá. Tá lá. A esperança alguém um dia talvez teste, né, que não em algum testou lugar do ainda. mundo. E você Exatamente. a tua especialidade é genealogia judaica, muito nessa região da Polônia, etc. Sim, Já chegaram pessoas assim que descobriram, sei lá, pelo exame de sangue, alguma coisa super aleatória, tem alguma história assim interessante, ou mais pessoas da comunidade mesmo que te buscam? Mais pessoas da comunidade que me buscam. Já teve o caso de uma pessoa que não é da comunidade judaica, que foi adotada. Né? Então, os testes de DNA para adotados é muito bom, porque a pessoa não conhece nada, né? Não tem nenhuma referência, não sabe por onde começar. Às vezes eu sei que isso aconteceu em Minas Gerais ou aconteceu no Rio de Janeiro nessa época, mas por onde eu começo? Começa pelo teste de DNA. Então teve o caso em que eu ajudei um senhor, falei, vamos testar em todas as empresas, porque você não pode se dar o luxo de não se comparar com outros DNAs de alguém que fez em outra mesmo empresa. que seja uma base de dados pequena. E aí foi numa empresa que deu uma prima próxima, e aí entra o trabalho do genealogista de começar a pesquisar a genealogia dessa pessoa para determinar qual é de onde que vem. E a gente descobriu então quem é o pai desse senhor. Então ficou super feliz e tal. Nossa, mega emocionante, né? Não, e nunca teria acesso. Nunca teria acesso. Impossível. A família é uma família de araras. Tinha gente que ficou super feliz, né? Receberam super bem. Outras pessoas não queriam nem ouvir falar, né? Porque já começa a imaginar, o que vai querer, vai se meter com herança, não sei o quê, eu não quero saber, não quero macular a história dos meus avós. Porque tu mexe com um aspecto muito sentimental, porque é a razão daquela adoção, às vezes tem toda uma história por trás. Mas o da mãe a gente ainda não, mas é a mesma coisa. Talvez daqui algum dia alguém vai fazer. Algum dia. Isso acontece com o DNA e acontece também, você perguntou, as pessoas precisam ter paciência, porque você não vai conseguir descobrir tudo da tua família em 2, 3, mesmo que você se dedique bastante, né? Teve um caso em que eu fiquei esperando quase 5 anos para descobrir um casal, quem eram os pais de uma trisavó minha. Tá? Foram quase... na expectativa ali.
Porque eu não encontrava, pedi ajuda para um pesquisador na Polônia e ele ia para arquivos e não encontrava. Não achava. Não achava, e aí, beleza. Eu ficava lá 6 meses, 1 ano, esquecia do assunto. Aí depois eu voltava lá para o meu computador e falei, poxa, tá esse negócio aí, vermelhão aí, tá faltando. E aí eu fazia uma outra pergunta para ele, de um parente próximo, e aí, até que um dia ele... Essa história, eu acho essa história fascinante, porque depois de uns 5 anos ele encontrou... pesquisando o marido dessa minha trisavó, encontrou numa cidade uma documentação sobre ela. E aí dizia lá quem eram os pais dela. Aí eu fiquei super entusiasmado, voltei para o site onde tem registros civis da Polônia e agora já com o nome daquele casal. E achou? Aí subindo a escada de novo, fui subindo e encontrando um monte de coisa. Muito bem. Os avós dela tinha um sobrenome que se escreve em polonês Lega. É um pouco estilizado, então se pronuncia Lenga. Eu até achei curioso. Falei, pô, Lenga, tem uns amigos do Barilan, Lenger. Né? Aí eu fui, até chegar em mais ou menos 1730, 1740. Quando eu chego lá em cima, eu falei, agora eu quero pegar todos os filhos desse meu ancestral, não só o que me deu... origem, eu quero todos os filhos e vou pesquisar a descendência de todos eles para descobrir hoje, quem tá vive aqui hoje, por mais distante que seja, é meu parente consanguíneo, mesmo distante, né? E aí, essa minha amiga, que estudou comigo no Barilan, tá vendo? Com quem eu me lido ainda, com quem eu me relaciono ainda hoje, ela está morando em Israel. Tua parente. É minha parente. Por esse cara de 1740. Caramba. E o irmão dela, que estudava na turma do meu irmão mais velho, também. Então, você fica imaginando um casal em 1740, na Polônia, num shtetl. Que deu origem a... Poxa, o marido... Os pessoal vão se encontrar lá no Brasil. Onde é que os nossos descendentes vão se encontrar? Sabe, eles vão se encontrar no Barilan... E vão quase descobrir 300 anos depois, é. sabe? Se você não tivesse buscado, ninguém sabe disso, né? Exatamente. Você descobriu uma linha aí que provavelmente ninguém tem acesso. E se for buscando, provavelmente, ainda mais a comunidade judaica, que é uma comunidade menor, deve ter muita gente que é parente. Sim, porque muito casamento consanguíneo. Consanguíneo também. Muita endogamia na comunidade judaica. Então, digamos, falam que todo mundo é primo. Né? Não deixa de ser verdade. Não, você vê isso no DNA. No DNA. Você vê isso porque no DNA da judeus e não judeus, os judeus costumam parecer parentes mais próximos do que realmente são. Porque existe uma carga de DNA tão concentrada, né? Que é quase que, tipo assim, da população toda junta. Tá vendo? Então você acha que vocês são primos quartos? Não, vocês são primos quintos, sextos, é que um grande parte do DNA todo mundo tem. Mas isso vale para Ashkenazi e Sefaradi? Para Sefaradi não tanto, para Ashkenazi e para outros grupos populacionais também, grupos que ficavam muito fechados. Que é esse negócio do shtetl, era uma vila, casal na mesma vila, e andar para a vila do lado. Isso você vê claramente no DNA. Séculos. Endogamia. Torna a pesquisa genealógica mais difícil. Você acha que esse é meu primo terceiro. Não, esse cara é primo sexto, primo sétimo. E aí quando você... Só que ele veio com uma carga genética muito próxima. Só que aí você precisa, para saber, você precisa ter pesquisado até, sei lá, 1500, 1600. Mas também faz você compreender muito também da ciência por trás, né? Sim. Genética... você pesquisa tudo. Exatamente por causa disso. Pessoal, vou ter que sair. Show. Mas a Nélia continua. Obrigada. Adorei o papo aí. E vou ver o resto aí. Né? Tem que ver online, vou ver online. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Vocês no Museu Judaico têm algum projeto de genealogia aqui para o Rio de Janeiro? Pretendem ter? Olha, foi bom você perguntar. Qual é a história da relação do Museu Judaico com genealogia? Em 2016, uma associação de genealogia IAGJS, International Association of Jewish Genealogical Societies, entrou em contato aqui com uma pessoa no Brasil e foi com Israel Bleiberg, que ele tinha ido num congresso deles e perguntou se ele podia coordenar a criação de uma sociedade de genealogia judaica no Rio de Janeiro. Então, ele entrou em contato com algumas pessoas que se interessavam, num grupo de 10 pessoas, e a gente resolveu
criar essa sociedade dentro do Museu Judaico, né? Então, como se fosse uma diretoria do Museu Judaico. E aí a gente criou a sociedade, eu sou presidente, a gente tem uma página no Facebook, a gente estava bastante ativo com dicas de pesquisa para as pessoas, a gente não cobra nada, a gente também não faz pesquisa para as pessoas, a gente ajuda as pessoas a se desenvolver na pesquisa genealógica. Com a pandemia, a gente, assim, mais ou menos que parou a página. Vocês e todo mundo. Exatamente. Então, agora a gente... quando eu assumi o museu esse ano, a gente até falou, poxa, vamos fazer algumas atividades online, pensamos em fazer um curso com alguns módulos de como pesquisar, né, genealogia judaica para o pessoal aqui, né? E aí é nesse pé que a gente está. Então essa associação, eles têm congresso de genealogia judaica todo ano. Acho que esse ano eu não vou, mas vai ser nos Estados Unidos, já teve em Israel, na Polônia, em Londres. E aqui a gente não tem nenhum evento, a gente não tem nenhum projeto de genealogia judaica no Brasil. A gente tem a ideia de fazer palestras e cursos com parte do Museu Judaico do Rio de Janeiro. Até porque a procura é grande, né? O interesse é grande, tem sido cada vez maior, inclusive, né? O lance de cidadania é que, e não só Portugal e Espanha, mas aqui metade dos judeus do Brasil vieram, na imigração, vieram da Polônia, no período entre guerras. Então tem muita gente buscando cidadania polonesa, mas tem outras pesquisas. Então muita gente levado pelo interesse em cidadania começa a pesquisar, descobre algumas coisas interessantes e aí vamos pesquisar também. Mas requer dedicação, né? Então, se a pessoa está lá envolvida com... Eu entendo, trabalho, são filhos, a vida pessoal, muita demanda, acaba que fica pouco tempo para pesquisa. Mas o importante que eu acho é que se a gente deixar só para depois, quando a gente se aposentar, as pessoas que conhecem a história da nossa família já não estarão aqui mais para contar. Então, essa história precisa ser pesquisada hoje, né? Quando os avós, quando os bisavós estão vivos para contarem essas histórias, né? E você sair a campo pesquisando os registros que vão compor essa história. Eu acho que a gente não tem como fechar esse papo sem voltar para a tecnologia, porque cada vez mais rápido as coisas estão chegando. Eu não sei se você sabe de alguma tecnologia que a gente não conhece ainda, que talvez ajude alguma forma de arquivamento. Mas como você acha que nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, o que é curto prazo, né? Sim. Para a genealogia é absolutamente curto prazo. Isso pode impactar... Estamos falando, então, de genealogia judaica. Então, as comunidades judaicas, esse rastreamento por DNA... esse logar o seu DNA em plataformas, o uso de novas tecnologias para fazer esse rastreio. Como é que você acha que isso pode impactar a comunidade judaica brasileira? A tecnologia ela cria muitas oportunidades da gente ter acesso à informação, né? Então você pode, que nem eu falei, criar um ambiente que torna a experiência do pesquisador, a experiência do familiar super interessante, lúdica, você fica imerso num ambiente dos teus antepassados. Tem sites hoje que é uma coisa um pouco incipiente, mas eles já criam uma história com base nos dados que você colocou. Então você põe lá um monte de dados sobre os seus parentes e ele, com aqueles dados e com o conhecimento de história que existe disponível na internet, ele já monta uma história para você. Quase que, olha, revisa, por favor, para ver se faz sentido essa história, se você acha bonito, se acha interessante e leva lá para os teus parentes. Então, a tecnologia facilita muito, mas nada substitui a agência humana, né? A vontade que a pessoa tem de pesquisar, de usar. Então, por exemplo, eu busco incentivar sempre o pessoal do Pico Day, os meus amigos, falo assim, cara, coloquem, mesmo que seja pouca coisa, um pouco da sua árvore num site. Eu sugiro o site gene.com, que é gratuito e é uma árvore global, né? Que você se
combina, se junta com uma árvore que é do mundo inteiro, né? Vai lá e coloca, porque você vai tornar a coisa mais interessante, vai ajudar outras pessoas a conhecerem, né, a sua genealogia, vai se inserir dentro de um grupo maior. Então, eu acho que a tecnologia ajuda nesse aspecto, ela facilita o acesso das pessoas, torna menos trabalhoso, mas a pessoa ainda precisa ter a vontade de pesquisar a sua história, né? Então, eu vejo isso com a minha família. Eu preparo às vezes, eu agora estou meio assim na dúvida se eu continuo escrevendo textos ou se eu gravo vídeos. Qual é a melhor forma de disseminar a informação para a minha família? A minha família está vivendo, eles adoram o que eu passo para eles, adoram conhecer a história, perguntam, mas não são os pesquisadores. Né? Eu sou o pesquisador. Então, eu vejo isso quando quando eu mando um PDF lá, em função de uma data importante, sei lá, há 100 e poucos anos nascia a nossa bisavó fulano de tal. Aí eu mando um PDF com fotos, com documentos, aí eles conhecem esse assunto. Pô, mas a pessoa precisa ter vontade de fazer isso aí. Então, isso não é difícil. Não basta ter as ferramentas, tem que ter a paixão. Exatamente. Precisa usar essas ferramentas, né? Então, o que eu recomendo para as pessoas não precisa dedicar muitas horas por semana, mas ter alguma consistência, né? Entrar em contato ou buscar apoio de pessoas idôneas ou associações idôneas. A gente às vezes vê, por exemplo, no YouTube, coisas muito sensacionalistas, né? Principalmente associadas com o tema de cristãos novos. Tá vendo? Aí mete muita religião no meio, coisas místicas, significados obscuros, significados escondidos. Vai assistir um vídeo de um genealogista profissional que pesquisa na Torre do Tombo, que pesquisa no Family Search, é uma aula de história. Aí você vê, não, realmente é um tema sério, não é uma brincadeira, né? Então procura essas coisas e começa em casa. Começa a juntar, sabe, no fundo do armário tem uma caixa de sapato na casa de cada um com várias fotos e documentos. Vai olhar aquilo lá, começa a rascunhar a tua árvore genealógica, vê se você conhece as pessoas, vai montando, vai subindo até... e pede ajuda quando precisar. E quem sabe você não encontra um primo do seu lado. Isso é exatamente. O vizinho, um amigo teu do colégio, tá vendo? Vai encontrar, vai descobrir coisas que você nem imaginava que tinha. O número de surpresas agradáveis que eu tive, na verdade, são de duas naturezas. Você tem uma surpresa agradável porque é aquele trabalho de detetive, de você descobrir uma coisa que, caramba, eu fiquei... Mas se talvez você contar para alguém que não é um genealogista, a pessoa vai ficar não vai achar nada, né? Mas você tem coisas que são legais para a família, né? Detalhes. Um comentário mais. Ou se você tiver umas perguntas. Quando eu tinha, sei lá, 30 e poucos anos... Eu tinha uma tia-avó viva em Copacabana, eu a visitava de vez em quando e eu anotava, eu conversava com ela e ia anotando algumas coisas. E algumas coisas eram tão assim, aleatórias, porque para mim parecia tanta bobagem, mas eu não sei porquê, por sorte eu ia anotando. Então uma das coisas que eu me lembro que eu anotei era, o meu primo era um virtuoso do violino que estudou em Varsóvia, foi morar na Ucrânia e papapá. Falei, poxa, que primo é esse? Não tem aqui no Brasil? Eu anotei, virtuoso do violino. Muitos anos depois, eu descobri quem era esse virtuoso do violino. Estava morando, já tinha falecido, foi viver em Recife, foi ser maestro, mas a família dele, que já não era mais uma família judia, mas que estava querendo se aproximar, estava mandando os filhos para movimentos juvenis, mandando para Israel. Sabia da herança. Tinha herança. Quando eles descobriram, eu entrei em contato, e aí eles descobriram e viram, caramba, você pesquisou a nossa ancestralidade toda desse lado. Tá vendo? Então, essas coisas acontecem aos montes quando você
se dedica à genealogia, né? Então, se você tem paixão pela tua família, e eu tenho certeza que todo mundo tem pela sua, não necessariamente pela do vizinho, então começa a pesquisar. Eu quero te agradecer muito por esse papo, foi super divertido. É um prazer, é um prazer. Vocês, então, no Museu Judaico estão pretendendo... Sim, a gente está pretendendo organizar um curso com 4 ou 5 módulos sobre genealogia judaica, não a parte de cristãos nobres, mas a genealogia judaica mesmo, para aprender como pesquisar, começando aqui, pesquisar no Brasil e depois ir para fora. Né? A gente vai tratar também da parte de testes de genealogia genética, então... segundo semestre aí, fiquem atentos à programação, ao nosso Instagram. Como é que é, então? Fala as redes sociais para a galera já ficar ligada, já curtir e ficar de olho. Museu Judaico Rio é o nosso canal do Instagram. A gente tem um canal no Facebook também, mas o principal é Museu Judaico Rio, é o nosso canal do Instagram. E a gente está também com um canal do YouTube, incipiente, porque a gente está fazendo a exposição do Forte de Copacabana, em homenagem aos 80 anos do término da Segunda Guerra. E como parte dessa exposição, a gente fez 2 lives, uma sobre as enfermeiras da FEB e outra sobre bunkers antiaéreos no Rio de Janeiro. Ah, isso é legal. Né? Então, os vídeos já estão lá. Então, a gente está com 3 vídeos que já estavam lá e esses 2 que são, digamos, o início do nosso, realmente, desenvolvimento no canal do YouTube. Podem ir lá, se inscrever, dar o like lá. Pessoal, então fiquem ligados aí nas novidades do Museu Judaico, vai vir com muita coisa boa. Obrigada. Eu que agradeço, Nelly, eu que agradeço. Foi muito legal ter vindo aqui. Mais uma quarta, mais um Highcast que se encerra. Não se esqueçam, às quartas nós assistimos o Highcast e até a próxima.